Oi, pessoal, boa tarde. Josefa Nunes com vocês, professora de Ciências e Biologia da Escola Capelb. Na nossa aula de hoje, para a turma do 6º ano do ensino fundamental, a gente vai iniciar o conteúdo do capítulo 8, referente ao capítulo 8, com o tema sustentação e movimentação. Bom, de início, eu convido vocês a fazer uma reflexão sobre essas duas palavrinhas, sustentação e movimentação. E aí, vocês vão começar a pensar na questão de se movimentar, na questão de se sustentar em relação ao corpo humano. Parem e pensem em algo que vocês gostam que venham a envolver movimento. Dança, uma partida de futebol, como que o jogador ele consegue fazer todo aquele movimento, toda aquela jogada ao se movimentar dentro de um campo, ao chutar a bola, dentre outras atividades que ele venha realizar. E aí, eu convido vocês a refletir em cima disso e a trazer para vocês essas situações se perguntando como que isso acontece, qual a capacidade, como que o corpo humano consegue desenvolver essas atividades que envolvam movimento, que envolvam se sustentar, digamos, a estrutura corporal do corpo humano, beleza? E é onde a gente começa a entrar com sustentação e movimentação. Dentro da sustentação e da movimentação, o que acontece? O nosso corpo ele é composto por sistemas, não é isso? A gente já estudou. Dentro desses sistemas, a gente tem aí vários órgãos, a gente tem diversas funções que são executadas. E a gente tem um sistema, que ele é o topzão, que vocês venham falando nele desde o nosso primeiro capítulo, que é o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele faz todo o comando das atividades que têm que ser desenvolvidas no nosso corpo, não é isso? E aí, quem recebe esse comando? São os nossos outros tecidos. E aí eu venho trazer para vocês agora, no capítulo 8, em relação à sustentação e movimentação, o que vai estar trabalhando dentro dessas duas atividades de sustentação e movimentação, a gente vai ter aí o sistema muscular. São os músculos que promovem esses movimentos, juntamente com os ossos. Por que os ossos? Porque os músculos eles estão ligados a ossos através dos tendões. E aí a gente começa agora a estudar o capítulo 8, beleza? Pronto. O que acontece? Lá no capítulo anterior, vocês conseguiram perceber, é o que já foi dito, que o sistema nervoso ele faz todo o comando. Ele quem vai receber as informações do que tem que acontecer, do que você tem que fazer. E é ele que vai processar e vai te mandar uma resposta para que você venha executar uma atividade. Não é isso? E quem vai executar essas atividades são os músculos. Os músculos, nesse caso, são chamados como efetores. É eles que vão efetuar aquilo que você tem que exercer. Se eu dissesse agora para vocês têm que pegar um copo de água, peguem o livro, escrevam tal palavra. O sistema nervoso ele ia receber essa informação e ele ia processar e enviar para vocês o comando de qual atividade que vocês tinham que fazer. E quem ia exercer essas atividades seriam os efetores. Esses efetores, eles são os tecidos e órgãos que, comandados pelo sistema nervoso central, respondem aos estímulos, muitas vezes por meio de movimentos. E aí quem promove esses movimentos são os nossos músculos. Beleza? E aí eu trago para vocês duas imagens, que eu digo o seguinte. Vocês conseguem ver o seguinte. Vocês têm uma menina que ela tá com um alimento na mão, ela tá com uma fruta. E aí, para ela vir a comer essa fruta, se vocês pegassem alguma coisa agora, algum alimento, tivessem que levar para a boca, vocês iam estar realizando movimentação. Vocês iam ter que pegar esse alimento, segurar esse alimento e vocês iam levar até a boca. E aí, o que faz vocês fazerem esse movimento? Nosso sistema nervoso central, beleza? E aí o que promove esse movimento são esses estímulos que vêm lá do cérebro. Vocês visualizam essa imagem dessa fruta, você já interpreta e expressa o desejo que você quer comer essa fruta e o seu sistema nervoso vai enviar estímulos da atividade que você vai ter que desenvolver. Diz que os teus tecidos, como exemplo o tecido muscular, vai ter que desenvolver
para você levar esse alimento até a sua boca. Ok? Bem, dentro disso, outra situação é o quê? O que acontece quando isso vem a ser questionado? Quando alguma atividade vocês têm que fazer, além do sistema ou do tecido muscular, outros, digamos assim, tecidos, eles entram porque eles estão relacionados com o tecido muscular. Vejam bem, aqui a gente tem outra imagem, como por exemplo, de uma ave, o periquito. O que acontece? Ele tem gostos por alimentos. Ele tem o tipo de alimentação dele. E aí vocês conseguem visualizar, comparando aí com a menininha que está levando o alimento para a boca, que ele também faz esse mesmo movimento. No galho da árvore, ele vai arrancar essa frutinha com o bico e ele vai encaixar ela no pezinho e ele consegue levar esse pezinho até o bico para ele comer esse alimento. Então, da mesma forma que acontece, digamos assim, nos seres humanos, acontecem alguns tipos de animais, beleza? Tá. Continuando o nosso sistema, nosso capítulo de sustentação e movimentação, o que eu quero deixar claro desse slide para vocês? Que esses efetores, eles vão ser os tecidos, os órgãos. Quando eu questiono, são os músculos, porque eu já estou relacionando diretamente o nosso tecido muscular, o sistema muscular, ao processo de movimentação. Porque a movimentação ela é diretamente influenciada pelos músculos. São esses músculos que promovem essa movimentação. Então, quando eu digo efetores do nosso tecido muscular, eu já estou levando direto a relação dos músculos estarem ligados à movimentação do nosso corpo. Ok? Beleza. Continuando, então a gente começa aqui agora a falar dos músculos. O nosso tecido muscular ele está presente em diversos órgãos do nosso corpo. As membranas musculares, que são as responsáveis pelos movimentos do nosso corpo. E estas células são chamadas de fibras musculares. Olha só, o nosso tecido muscular, os nossos músculos, que estão organizados de 3 formas, está presente em diversos órgãos. Ele está presente no nosso coração, eles estão presentes no nosso intestino, ele está presente nos músculos que constituem nosso tecido conjuntivo. E tecido muscular também. Outra coisa, essas células musculares, quando eu digo as células musculares responsáveis pelo movimento do corpo, é a mesma coisa que já tinha sido dito antes. Nossos músculos estão responsáveis pela nossa movimentação. E essas células que constituem os nossos músculos, elas são conhecidas e são chamadas de fibras musculares. E apresentam uma propriedade característica que é a capacidade de se contrair e relaxar. A gente vai já discutir essa capacidade de contração e relaxamento. O nosso sistema muscular, o nosso tecido muscular, geralmente alguns livros vão trabalhar sistema, mas não é sistema muscular, nosso tecido muscular, desculpa. O nosso tecido muscular, ele apresenta geralmente células alongadas, mas que ainda pode variar esse tipo de alongamento. Podem ou não apresentar mais de um núcleo, então vai ter células que podem apresentar somente um núcleo e tem células que podem apresentar vários núcleos. E essas fibras musculares, ou esses músculos, elas podem ser classificados de 3 tipos, ou em 3 tipos. Músculo estriado cardíaco, músculo liso ou não estriado e músculo estriado esquelético. Beleza? Alguns livros vocês vão ver só músculo cardíaco, músculo liso ou músculo esquelético. Esse estriado são informações adjuntas que está relacionada à forma que essas células estão organizadas e se elas apresentam ou não estrias, que são, digamos que, alguns sinais, algumas marcações que essas células elas venham a apresentar, tá bom? O músculo estriado cardíaco, o que acontece? A gente, olha o nome, cardíaco. O músculo estriado cardíaco está presente diretamente no nosso coração. E o coração ele é um órgão muscular que possui células alongadas, ramificadas e unidas umas às outras. Quando eu questiono alongadas, ramificadas e unidas umas às outras, elas formam como se fosse uma tela, um emaranhado de tela. A tela, para quem já viu e já conhece, ela sempre enroladinha uma na outra, faz o buraquinho e é enroladinha uma na outra novamente. Então, ela forma como se fosse uma tela.
Essa tela ou essa malha formada pela organização dessas fibras musculares cardíacas, elas são fortes e resistentes, devido à união entre essas células, e isso acontece por quê? Qual a função? O nosso coração, ele tem a função de bombear sangue, então ele precisa estar contraindo e relaxando ao mesmo tempo. Então, à medida que o fluxo pode diminuir ou aumentar, existe a necessidade dessa característica no músculo estriado cardíaco, apresentar essas fibras musculares, formando uma malha de organização que confere a esse tecido resistência, a esse músculo resistência. E a existência de fibras musculares especializadas que possuem a capacidade de gerar a contração rítmica do músculo cardíaco. E funciona aí, ou são conhecidas como células marca-passo. O que é que eu quero dizer? Que ainda nesse músculo estriado cardíaco, existem fibras musculares especiais ou especializadas, que vão possuir a capacidade de gerar contração rítmica. Quando eu digo gerar contração rítmica, eles vão estar contraindo e relaxando para manter o impulso do nosso bombeamento de sangue, para que o sangue seja distribuído para o nosso corpo e venha voltar ao coração. Essas células que promovem esse bombeamento, que tem essa capacidade de contração rítmica, elas são chamadas de células marca-passo. Tá bem? Já os músculos lisos, eles realizam os movimentos de diversos órgãos internos sob o controle do sistema nervoso central, sem que se tenha consciência ou se possa controlá-los por vontade própria. Quando eu digo isso aqui a vocês, eu trago uma informação. Os nossos músculos, eles podem realizar movimentos voluntários e involuntários. Especificamente, quando eu digo especificamente, eu quero dizer o seguinte, que, olha essa informação, eles realizam movimentos de diversos órgãos internos, sob o controle do sistema nervoso central. Mas esses músculos, eles não têm consciência e eles não podem ser controlados por vontade própria. Então, eles estão realizando uma movimentação involuntária. Eles não conseguem se controlar. Seria, digamos assim, o nosso pulmão faz uma atividade involuntária, porque ele está relaxando e contraindo à medida que a gente inspira e expira. E isso é um movimento que a gente não consegue controlar. A gente não consegue dizer, para, pulmão, não faz isso. Entendeu? E aí, esses músculos apresentam contração lenta, apresentam células mais afiladas nas extremidades, e essas células dos músculos lisos, elas já apresentam somente um núcleo. Vejam aí a diferença. Ok? O músculo estriado esquelético, eles executam os movimentos voluntários. São aqueles controlados pela vontade do indivíduo. E que permitem, por exemplo, você falar, você correr, você pular, você escrever, você tirar e colocar o dedo na boca. Apesar de que quando você pega uma mania, você já está ali roendo a unha que você nem percebe. Aí eu tenho que, fulano, tira a mão da boca ou para de roer a unha. Não é verdade? Então, o que vai acontecer? Esses músculos estriados cardíacos, estriado esquelético, eles apresentam uma contração rápida e forte. São formados por milhares de fibras musculares. E aí eu vou já explicar por que milhares de fibras musculares. Apresentam células muito longas, vários núcleos e organizações paralelas umas às outras. E aí eu trago aqui a primeira imagem para vocês. Vejam que o nosso corpo ele é cheio. Ele apresenta muitos músculos estriados esqueléticos. E aí, eu questiono para vocês, quando eu dissesse assim, se eu estivesse na sala de aula agora, eu dissesse, sentem todos direito, postura na coluna, contrai o abdômen. Ok, beleza, você contrai o abdômen para dentro. E aí eu falasse agora para vocês, tirem a mão da boca, quem está na mão da boca, peguem a caneta. Pegaram a caneta. E vamos escrever tal palavra. Sentem em uma postura que vocês consigam apoiar todo o pé sobre o chão. Beleza? O que acontece? Por que é necessária essa organização? Por que é necessária uma contração rápida e forte? Por que é necessário milhares de fibras formando esses músculos esqueléticos? E por que essas células elas têm que ser organizadas paralelas umas às outras? Por quê?
Vejam bem, é esse músculo estriado esquelético que vai fazer vocês exercerem as maiores movimentações. Seria eu dizer agora, Rafaela, tira o dedo da boca. Davi, vai na direção para mim buscar a tinta do pincel. E aí, à medida que eu dissesse isso, um ia ter que tirar a mãozinha, outro ia ter que receber a informação, processar e mentalizar que ele tinha que fazer o quê? Levantar da cadeira, sair da sala e ir até a direção. Não era isso? Para que isso venha acontecer, para que vocês venham exercer essas atividades, é necessário o quê? Que seja uma contração rápida, que seja uma contração forte. Que essas células elas estejam organizadas paralelas umas às outras para que venha a ocorrer o deslize de contrair e de relaxar. Você só consegue contrair o músculo porque também essas células elas são paralelas, elas conseguem se deslizar uma sobre a outra. Se fosse emaranhada, ia dar trabalho para que houvesse essa contração e esse relaxamento. E são células muito longas porque os maiores músculos, em relação a tamanhos, são os músculos que exercem essa movimentação voluntária. Então, são células mais longas. Ok? Vejam bem, uma outra imagem que eu trago para vocês. Para que essa movimentação ela venha a ocorrer através desses músculos esqueléticos, é necessário que eles estejam ligados ao nosso esqueleto ósseo. E o que é que vai fazer essa ligação? O que vai promover essa ligação de músculo e osso são os tendões, beleza? Esses tendões, eles são estruturas fibrosas e bem resistentes mesmo, que vai manter essa musculatura no lugar. E eu convido vocês para prestarem atenção nessa imagem que foi apresentada para vocês agora da panturrilha. O que acontece? Vocês veem que o tendão que está sendo mostrado logo abaixo, essa partezinha mais branca, ela tem uma forma de organização que ela vem a englobar essas extremidades, essas pontinhas do músculo. E liga lá embaixo ao osso do calcanhar. E aí, eu convido vocês agora a estarem sentados na postura correta de antes e a apoiarem o pé no chão. E agora, vocês tentam subir o calcanhar do pé e deixar só as pontinhas do dedo no chão. O que vai acontecer? Esses tendões, eles vão contrair o nosso músculozinho da panturrilha. Quando você abaixa, essa panturrilhazinha aqui, ó, ela tende a relaxar. Veja que tá aqui o teu pé, você faz isso, ó. Essa extremidade da panturrilha, o tendão ele encolhe. Essa panturrilha ele contrai. Quando você baixa, ele desce. A panturrilha tende a ter um relaxamento. Então são esses movimentos. E por que acontece? Porque quando você faz isso, você sobe o teu calcanhar. O que está envolvendo o sistema ósseo? Porque o músculo está preso ao osso do calcanhar através do tendão. Então, à medida que esse músculo ele tende a contrair, ele tende a puxar o tendão e o tendão puxa o teu pé. E aí sobe também parte do teu esqueleto ósseo. E por isso, a gente questiona aqui movimentação, tecido muscular, e sustentação, porque quem sustenta esses músculos nos lugares e quem promove também a sustentação do nosso corpo, esses músculos os nossos ossos, são o nosso esqueleto, ok? Mas quem promove esse controle dos movimentos musculares? Vejam bem, já questionando o que foi explicado no slide anterior, na imagem anterior, quem vai promover esses controles desses movimentos musculares é o nosso sistema nervoso, tanto central quanto periférico. Quando eu digo central quanto periférico, é o seguinte: o nosso encéfalo, ele recebe diversas informações, não é isso? Sobre os músculos, se estão contraídos, se estão relaxados, sobre os tendões do nosso corpo. E aí, através dessas informações, ele vai identificar que posição que a gente está, como a gente está posicionado, e a real situação que a gente está. Além disso, ele também vai coordenar os movimentos musculares, os movimentos do nosso corpo. Ou seja, ele vai controlar a contração e o relaxamento. Através de quê? Através
de proteínas. O nosso corpo, nas nossas fibras musculares esqueléticas, principalmente, a gente tem proteínas como a actina e a miosina que vão promover o deslize para que venha acontecer o relaxamento ou a contração, tá bem? Mas vocês vão estudar isso posteriormente. E esses comandos, eles são transmitidos do nosso sistema nervoso central para o nosso músculo, através também, ou também para os nossos nervos, a partir dos nossos nervos. Então, quem controla esses movimentos musculares é o nosso sistema nervoso central. E aí ele envia para a medula espinhal, ela vai enviar para os nervos, e os nervos vai levar a gente a realizar a atividade que a gente tem que realizar, a movimentação. Um exemplo que é questionado aqui é a movimentação da nossa perna, de você, digamos assim, uma palavra mais popular, esticar as nossas pernas, ou dobrar essas pernas a partir do nosso joelho, da articulação do nosso joelho. E aí na imagem a gente tem o seguinte, vejam bem. Vocês estão sentados na posição que eu pedi para vocês sentarem anteriormente, posição correta, pezinho no chão, todos bonitinhos. Queria ver. E aí vai acontecer o quê? Que uma pessoa, ela vai receber uma pancada no tendãozinho aqui, logo abaixo da patelazinha aqui do nosso joelho. Quando você recebe essa pancadinha, as terminações nervosas ou células sensoriais, elas vão detectar essa pancada. E aí ela vai ser enviada, essa informação, lá para a nossa medula espinhal. Ok? A nossa medula espinhal, ela vai fazer o quê? Vai receber essa informação, ela vai processar, vai transmitir para outros neurônios, e esses neurônios, digamos assim, eles, como aqui é uma situação rápida, essa informação ela é processada na própria medula espinhal. Então você tem uma reação de imediato, que é o que acontece. Essa informação que é recebida nesse neurônio na medula espinhal, ela vai ser traduzida, e aí ela envia um comando de resposta para o que tem que acontecer. Através de quê? Através do nervo, que vai levar esse comando para os músculos da tua perna. E aí, quando você recebe essa informação, você tende a levantar o joelho rapidamente. Isso são frações de milésimos de segundos. É você receber essa pancada, é um nervo encaminhar rapidamente essa informação para a tua medula espinhal. A tua medula espinhal envia para um neurônio. Ele vai interpretar essa informação que está sendo processada, que está sendo recebida. Ele processa um comando de resposta, e outros nervos efetores, eles já trazem novamente o que você tem que executar. E aí você, sem querer, do nada, em milésimos de segundos, por ser uma situação rápida e o processamento que ocorre na medula espinhal, você estende a perna, você levanta a parte inferior da tua perna, lá já do joelho abaixo. E aí, quando você levanta, o que acontece? Se você colocar a mão na sua coxa agora, você percebe uma diferença. Os teus músculos anteriores da coxa, que é essa partezinha de cima, que está na nossa coxa, na nossa parte da frente, eles tendem a se contrair e a perna estende. Quando se contrai, por que a perna estende? Porque temos um tendão ligado lá à parte inferiorzinha da nossa perna. E aí quando contrai, o músculo puxa esse tendão e a nossa perna tende a levantar. E já a parte de trás da nossa coxa, ou seja, a parte posterior, ela vai se contrair quando a gente puxar. Ou não vai se contrair, ela vai se relaxar, ela vai se estender quando a gente puxar a nossa perna. Ok? Então, esse controle ele está diretamente ligado ao nosso sistema nervoso. E considerando que existe a necessidade de um trabalho mútuo. A gente tem aí o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico atuando ao mesmo tempo. E essa movimentação desses ossos, como eles conseguirem se dobrar, a se mover, isso acontece como? Isso acontece devido aos nossos ossos estarem ligados uns aos outros através das cartilagens. Os ossos e as cartilagens, elas formam o esqueleto, que é o eixo de sustentação do nosso corpo. Beleza? E aí,
esse eixo de sustentação do nosso corpo, ele tende a, digamos assim, manter de forma organizada os nossos músculos, proteger também os nossos órgãos internos, como a nossa caixa torácica, que protege o coração, pulmão, entre outros, o nosso crânio, que vai proteger o nosso encéfalo, e os outros ossos do nosso corpo que estão aí ligados a músculos para promover a nossa movimentação, ok? Vai existir partes, digamos assim, de feixes, partes do nosso corpo que ele vai estar mais preenchidos por ossos mais compactos, ossos mais resistentes e outras partes com ossos mais esponjosos, que eu vou já explicar a função disso para vocês e o porquê. Existem também outras espécies que elas vão ter um corpo formado não por ossos e cartilagens, mas somente por cartilagens, como por exemplo eu posso citar o tubarão. Ele tem o corpo constituído, ou o esqueleto constituído somente de cartilagem. E aí por isso que ele consegue fazer uma movimentação bem mais ampla. As cartilagens elas já são estruturas resistentes, mas com certa flexibilidade, que são formadas por tecido cartilaginoso. E as articulações, elas são os pontos de encontros entre dois ossos. E essas cartilagens, elas estão presentes nessas articulações, ok? Para promover essa movimentação. Veja bem a capacidade que a gente tem de dobrar a nossa perna e esticar a nossa perna. A gente tem uma cartilagem que se encontra aqui no ponto de encontro, na articulação de quê? Do finalzinho do nosso fêmur, ou seja, no nosso joelho. Beleza? E aqui eu tenho a imagem para vocês que traz essa articulação. E a gente tem um esqueleto. E essa articulação, ela está presente o quê? É um exemplo lá de uma articulação que está presente no nosso joelho, para que a gente venha conseguir realizar a movimentação. Mas, e a estrutura de um osso? Como eu já comecei a falar. Além da função de sustentação e proteção, os ossos também eles funcionam como reservatórios de cálcio. Como assim? Quando a gente fala osso para vocês já imaginam algo duro, não é verdade? Vocês já imaginam algo bem compacto. Só que não é isso que acontece. Esses ossos eles podem se apresentar de forma compacta ou de forma esponjosa. A forma compacta ela é firmemente unida, bem sólida, bem resistente. E ela está se encontra mais localizada nas regiões medianas dos ossos. E o osso esponjoso ele já é um osso mais perfurado e poroso. Qual é a função desse osso mais perfurado e esponjoso? Os ossos perfurados e esponjosos, eles são preenchidos por medula óssea vermelha. E essa medula óssea vermelha, ela é precursora de algumas células do nosso sangue, ok? E aqui a gente tem a imagem de um osso. Veja bem, olha, a gente tem partes no início osso compacto, a gente tem osso esponjoso já na parte mais central, localizada mais adentro desse osso ou dessa estrutura, que é preenchido pela medula óssea vermelha, ele apresenta mais bolsinhas, mais partículas de ar. A gente tem a cavidade, que apresenta a medula óssea amarela. O que é essa medula óssea amarela? É uma medula que ela é mais rica em gordura. E ela está localizada dentro de um osso compacto. E no final, ou nas extremidades desses ossos, a gente encontra as cartilagens. Para vocês tentarem compreender melhor, vamos imaginar um osso da coxa de galinha. Praticamente todo mundo conhece. As extremidades, os ossos são mais molinhos, então a gente tem ali um osso esponjoso no centro, que a primeira parte, aquela parte que engloba, que vai envolver esse osso, ela é chamada de osso compacto ainda. Você não vê furinhos à medida que você já começa a olhar. A extremidade do osso daquela coxa da galinha, que já é mais duro, que alguns dão uma bela dificuldade para quebrar, é o osso compacto, ele é mais unido, ele é mais resistente. E ali dentro se encontra mais armazenado medula óssea amarela, que é uma medula óssea rica em gordura. E nas extremidades, que vocês veem aqueles nervinhos que englobam esses ossos que estão unidos, vocês conhecem ali a cartilagem, ok? E o movimento dos ossos? Os ossos, eles são muito rígidos e eles não se dobram, ok? Os movimentos dos ossos do corpo acontecem, portanto, quando os músculos esqueléticos se contraem e puxam os ossos aos quais estão ligados pelos tendões, que foi o que eu já expliquei aqui na nossa perna.
Os movimentos das articulações móveis acontecem também devido a um par de músculos esqueléticos que trabalham de modo oposto. Quando eu questiono de modo oposto, eu trago aqui para vocês essa imagem do braço que está flexionando e está em extensão. O que acontece? O nosso osso ele não vai dobrar. Esse movimento acontece devido a quê? Devido ao músculo, ao nosso bíceps, que está ligado o tendão ao nosso antebraço. À medida que esse músculo se contrai, ele tende a puxar o nosso antebraço. E aí a gente tende a fechar o braço, a fazer esse movimento de flexão. Quando esse músculo, o nosso bíceps, ele tende a se relaxar, ele faz movimento de extensão e o nosso tríceps, na nossa região posterior do nosso braço, ela tende a contrair. Quando ela contrai, ela puxa o nosso braço e ele tende a abrir. Então, ele promove um movimento de extensão. Beleza? Façam isso em casa, façam isso, se abracem, vocês vão perceber o movimento de contração e relaxamento. Quanto à saúde dos nossos ossos, é necessário obter um cuidado bem grande, muito amplo, com o nosso tecido ósseo. Por que é necessário esses cuidados? Vejam bem, a gente tem aí os nossos ossos ligados diretamente à nossa movimentação. São reservas de cálcio, são precursores também de medula óssea vermelha, de medula óssea amarela. À medida que se um osso desse venha a sofrer fratura, a gente pode ficar um bom tempo impossibilitado de fazer algum movimento, ou até definitivamente possibilitado de promover algum movimento. O enfraquecimento desses ossos também é necessário que a gente tenha bastante cuidado para evitar esse enfraquecimento, porque esse enfraquecimento ele vai interferir diretamente na produção de medula óssea vermelha, na produção das nossas células, na síntese das nossas células, das células do nosso sangue, ou do tecido, ou do sistema sanguíneo, beleza? Bom, e aí quais são esses cuidados? Consumo de cálcio na alimentação diária. É necessário saber quais são esses alimentos que são ricos em cálcio e estar consumindo esses alimentos diariamente, claro que em quantidades moderadas, ok? Além disso, a gente tem que ter uma exposição moderada ao sol em horário adequado, uma vez que o sol ele é precursor, ele ajuda na produção da vitamina D por células da nossa pele. E essa vitamina, ela é muito, 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 muito útil para o nosso corpo, tanto para o nosso sistema imunológico, como ela também é muito importante porque ela vai auxiliar a absorção de cálcio no nosso organismo. E além disso, também tem a prática de atividades físicas, que vão estar aí fortificando os nossos ossos, vai estar sintetizando também essa produção dessas vitaminas. E ela vai estar, digamos assim, exercendo a movimentação, permitindo que os nossos músculos e que os nossos ossos ligados às nossas articulações, elas não tendem a ficar atrofiadas, ok? Quanto ao consumo de cálcio na alimentação diária, é necessário consumir leite, ovos, brócolis, entre outros alimentos. E quanto à necessidade disso, é a necessidade que a gente tem de estar com o nosso tecido ósseo, digamos assim, saudável, porque está diretamente ligado à sustentação e à movimentação do nosso corpo, ok? Aqui eu vou deixar as atividades para vocês. Somente vai estar sendo enviado para vocês hoje a atividade do livro de sala de aula, das páginas 47, 52, 53, 61, 64 e 65. E vocês vão realizar a atividade Investigue da página 46. Vejam bem, vocês vão registrar essa prática em vídeo e em seguida vocês vão explicar nesse mesmo vídeo uma breve explicação, um breve relato que envolva e que responda as perguntas do item 1 e 2 dessa atividade. Então, vocês vão explicar a prática que vocês estão fazendo e vocês vão questionar o porquê vocês não conseguem realizar de tal forma e por que vocês conseguem realizar de tal forma. Esse vídeo, vocês vão ter que fazer ele, vocês vão me enviar e vocês vão depois também enviar
pro Instagram da escola e vamos marcar. E marcar a escola, ok? Conto com vocês. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem, podem usar o plantão e até a próxima. Beijos, eu estou com muitas saudades.